Fala Webster, paz, tudo bem? Aleluia. Vamos entrando aí, chamando os irmãos, convidando, acordando a galera. Aleluia. Aleluia. Henrique, fala seu pastor Henrique. Vamos mobilizar a galera de Ourinhos aí para estar em peso. Os irmãos poderiam ir colocando o seu nome, a igreja que você faz parte, radicais, para a gente ir se identificando. RL Casa, RL Diadema, RL Freguesia, RL Armênia, se identificando aos irmãos de Lisboa, RL Lisboa, aleluia. Vai ser uma live poderosa. Vou chamando os irmãos, Videira Casa Verde. Fala seu Igor, tudo bem? Aleluia, glória a Deus. Vamos convidando os irmãos, vai ter um tema poderoso. RL Francisco Morato, Sorocaba, que bênção, os irmãos de Sorocaba estão participando conosco aí. Galera de Diadema, Barueri. Vai chamando, vai colocando um aviãozinho, vai mandando para os irmãos aí, para os adultos, para os jovens, para os adolescentes, para os juvenis. Vai ser poderoso. Vamos fazer uma mega mobilização aí dos irmãos aí. Um assunto muito legal, muito poderoso. RL Ourinhos, aleluia. Ó, Cela dos Leões aí, ó. Radicais Diadema, Ourinhos em peso, Cutia. Glória a Deus, aleluia. Vamos chamando a turma, aleluia. Daqui a alguns instantes vamos convidar aqui o pastor Felipe Oliveira, aleluia. Glória a Deus. RL Arujá. Os irmãos RL Casa rumo a 1000 jovens. Aleluia. 1K. Videira Lisboa. Casa Grande. Grajaú. Que legal. Os irmãos aí de Portugal. Grajaú. Vamos chamando toda a turma aí. Glória a Deus. Barueri. Mais um minutinho, vou convidar o pastor Felipe, glória a Deus, aleluia, RL Grajaú. Temos muitas perguntas aqui para nós respondermos hoje, aleluia. Diadema em peso, pastor Daniel. Aleluia, glória a Deus, aleluia, RL Brave. Amém, irmãos, glória a Deus, é muito bom poder estar com vocês aqui no Instagram, conectado, não tenho dúvida que nós estamos e vamos viver a maior colheita da história. Vamos aqui convidar o pastor Felipe, aleluia. Pastor Felipe, eu estou tentando convidá-lo aqui. Você podia me mandar um convite? Vamos ver. Consegui aqui. Pastor Felipe. Aleluia. Opa! Fala, seu pastor da madrugada. Olha, é um desafio. Eu estou até conferindo aqui quem é de Lisboa que está conectado comigo. 2 horas da manhã. Aleluia. Toma uma cafeína aí, um café. Café com Coca-Cola aí para energizado, cheio do poder aí, ó. Ah, mas tem muita gente aí. Eu já vi alguns aqui. De Se Lisboa? você é, se você é Legal. de Lisboa, coloca um foguinho aí para eu te identificar. Você vai ganhar um ponto na prova. Porque 2 horas, é 2 horas da manhã agora em Portugal? Agora são 2 horas da manhã. Rapaz, obrigado aí por ter recebido o convite na madrugada aí com disposição. Bom, que bênção. Amém. Você sabe que agora, nesse tempo de quarentena, a gente não tem mais horário para nada, né? É verdade. Então, os horários estão tudo descontrolado para acordar, para dormir. E eu aqui que tenho uma tropa aqui em casa, né? 4 filhos pequenos.
cada um acorda no horário, cada um dorme no horário, é uma loucura. Fala, seu pastor Felipe, que privilégio, hein? Quantos anos ver você crescer, florescer. Ter o privilégio de ter liderado você lá na célula, que você era anfitrião há muitos anos, aí ver como Deus tem levantado você. Muito precioso. Pois é, o privilégio é meu reencontrar esse grande pastor, grande homem de Deus. Eu estava fazendo as contas aqui, fazem 18 anos que nós nos conhecemos aí em São Paulo. Quando eu cheguei em 2001, você estava lá. Eu tenho até uma coisa que talvez eu nunca tenha te falado, pastor Ricardo Landim. Quando eu cheguei no primeiro culto lá na Armênia, eu cheguei e lá no fundo tinha um jovem orando, andando de um lado para o outro, né, de roupa social, uma calça social, uma camisa branca. E eu falei, gente, quem é esse cara? Ele é diferente de todo mundo. Tá todo mundo aqui conversando, batendo papo, e o cara tá lá andando de um lado para o outro. E esse homem era você, né? Tive o imenso privilégio de caminhar com você sendo meu líder, depois virou meu discipulador, depois virou meu obreiro, né? Então foi um tempo muito precioso. É realmente uma honra estar aqui com os irmãos, né, sendo liderados aí pelo pastor Ricardo Landim, pastora Flávia. Também lembro do dia que a Flávia chegou na igreja, né? Sempre uma bênção. Tá uma grande honra essa noite, com certeza. Aleluia. Vai ser poderoso. Nós estamos aqui para Amém. ouvir as suas revelações, reveladoras aí. Nós temos acompanhado aí as suas postagens, né? E temos percebido também como Deus tem se movido na nossa igreja, no nosso meio, né? E é importante nós firmarmos as nossas estacas, consolidarmos nossos princípios, né? Firmarmos bem Sim, as nossas estacas, porque Deus tem coisas muito maiores, né? E nós com queremos ouvir certeza. um pouco daquilo que você tem postado, compartilhado, daquilo que Deus tem colocado no seu coração nesses dias, né? Para essa geração. Amém. Para quem não Amém. sabe, o pastor Felipe é filho do pastor Wilson e alguém que Deus tem levantado no nosso meio na vinha, né? Amém. Amém. Eu estou me sentindo muito em casa, né? Morei em São Paulo 18 anos e temos o mesmo pastor, que na verdade o pastor Wilson também é o supervisor aqui da Vinha Europa e também é o supervisor aqui da minha casa, da minha família, do meu casamento, do meu ministério, de tudo. Meu pai é uma bênção. Mas não dá para falar disso sem iniciar com a grande questão que nós temos vivido nesses dias, que é essa pandemia, né, do coronavírus, que trouxe também uma pandemia dentro das igrejas com diversos problemas aí. Os pastores, de forma geral, foram lançados de uma forma abrupta, né, de obrigados a aparecerem na internet, porque a internet ficou o único meio de comunicação para os cultos, através das lives e etc. Então a internet, que até então era um meio de propagação apenas de vaidade humana, né, apenas para as pessoas se mostrarem, houve então uma enxurrada de conteúdos bons, palavras de Deus, né, e pastores do Brasil e do mundo inteiro colocando lá suas pregações, seus pensamentos, seus textos, né, e as suas postagens. E então nós acompanhando isso, surge também um problema, né? Não sei se alguém leu algo que eu postei ontem, que é os 50 tons de verde, quer dizer, é a sedução do tanto de palavra e tanto de pastores que tem hoje para nós ouvirmos, né? Antigamente a gente tinha o nosso pastor, que a gente ouvia ele. Hoje não, a gente tem 50, 100 pastores para ouvir, e às vezes a gente acaba comparando entre um e outro, né? O que falta no meu pastor, vou buscar num outro que tenha, e por aí vai. Então isso às vezes é um problema, não que seja errado ouvir outras pessoas e outros pastores, mas isso pode trazer o que eu chamo das toxinas, né? E para quem quer entender um pouco mais sobre a toxina, né, a forma mais clara
de você saber o que é uma toxina é o veneno. Que o veneno é uma toxina que os animais liberam quando estão sendo atacados ou coisas assim, né? Então existem venenos por aí. E um dia eu estava vendo uma live de dois pastores, não são do nosso meio, e me causou uma estranheza. Sabe quando você vê um... Eu não sei se já aconteceu com você, pastor Ricardo Landim, que você ouve uma pregação e sai de lá mal. Sim, Assim, com certeza. aquilo causa uma revolta dentro de você. Você sai de lá chateado com alguém, você sai de lá querendo fazer justiça com as suas mãos, porque você foi envenenado, né? É um ensino que é uma toxina. E eu ouvi um irmão, uma das palavras que ele usou, ele disse, olha, eu tenho o Espírito Santo, então as minhas palavras são como versículos bíblicos. E eu Que é falei, isso, meu hein? Deus do céu, esse cara, ele, né, tem o ser triuno, Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo e ele na sequência, né? Rapaz, diz que é uma Então, autoestima elevada. é uma autoestima elevada, é um ensinamento que parece bonito, parece espiritual, né? Eu sei que muita gente ali na hora aplaudiu, falou, é isso mesmo, todos nós somos cheios do Espírito e não sei o quê, nós também ouvimos a Deus e tal. Então, a toxina é justamente isso, é um ensino que parece bom, mas não é. E ele não é visível a olho nu, não é uma coisa, né, que ele vem e fala, ó, vou dar uma comida aqui estragada para você passar mal. Não, não faz isso. É tudo com cara de piedoso, né? Então, esse pastor mesmo, na mesma live, né, eu fiquei só uns 10 minutos que eu não consegui ver muito, e ele fala assim, olha, a gente deveria ir para um sítio, para um lugar afastado, e onde todo mundo pudesse ser livre e todo mundo pudesse discordar de tudo e qualquer coisa. E eu ouvi isso, eu falei, parece realmente bonito, parece espiritual, mas que unidade tem um povo que o triunfo deles, né, a vitória deles é discordar em tudo. Que unidade que você consegue numa família ou numa igreja local onde a independência, né, e a individualidade é posto como sabedoria? Então, sábio é quem discorda, sábio é quem tem o seu pensamento pessoal. E isso vai tudo contra o que nós conhecemos, principalmente por igreja, por família, né? E, então, eu ouvindo essas coisas, eu senti no espírito realmente de compartilhar alguns sentimentos que eu tenho. O ano passado, no nosso meio, na Vinha, saíram algumas igrejas e algumas palavras me marcaram, porque um dos irmãos que saíram da Vinha e da Videira, ele falou, olha, eu estou saindo porque Deus me chamou para algo novo, para algo diferente, contemporâneo, moderno. Então eu associei as duas coisas, as toxinas, que são as mentiras e coisas que parecem bonitas, mas não são, e esse conceito do novo. O que é novo? Quer dizer, Deus, ele se apresenta como um Deus de gerações, né? Em várias partes da Bíblia você vê, olha, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas de repente vem um rapaz jovem, né? E hoje acredito que tem muitos jovens aqui nos ouvindo. Eu sou jovem, o pastor Ricardo também é jovem, e principalmente nos jovens a gente tem essa tendência de querer ser autêntico, né? Querer que a nossa opinião seja vista e ouvida por todos, querer buscar essa aceitação, né, do que eu penso, do que eu acho. Então eu resolvi escrever algumas coisas que o Senhor tem nos mostrado, não só aqui em Lisboa, que eu não tenho muito problema com isso aqui, mas pelo que nós, pastores, temos acompanhado, pelo menos nos últimos 2 anos. Então, esse é o conceito e essa é a razão do título aí, para quem às vezes ficou curioso, né? Então, as toxinas da igreja moderna, eu falo isso de forma pejorativa, de forma que isso não é bom para nós. E eu queria
aqui, se eu posso, pastor Ricardo, Claro. fazer uma introdução, só para a gente depois abrir para as perguntas aí. Obviamente não vai dar tempo de falar tudo que eu tenho feito por aqui, mas Tá lá em certo. Marcos 7, Jesus se encontra com os fariseus e os escribas, e, e eles estão no momento ali de alimentação, e os discípulos de Jesus não lavam as mãos, né, quebrando então a tradição dos homens que vem de muito tempo, e começa ali uma discussão. E Jesus fala algo interessante para nós hoje, né? Aqui em Marcos 7, no versículo 9, ele diz: E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Essa palavra jeitosamente me chama muita atenção, porque mostra essa coisa que parece ser boa. Quer dizer, jeitosamente vocês fazem o que querem de uma forma que mostra como se fosse correto, né? E aí ele descreve tudo que eu vou falar agora. Verso 11: Vós, porém, dizeis: Se o homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes, né? Então, eu escrevi sobre o Corban. E o que é o Corban, então? É quando alguém se consagrava ao Senhor, né? E, e por ele ser consagrado ao Senhor, ele falava para os seus pais: olha, eu sou consagrado a Deus, então eu não posso dar tempo a vocês, eu não posso dar aqui uma oferta para vocês, eu não posso ajudar aqui as tarefas de casa, porque eu sou consagrado ao Senhor, né? A minha vida é para o Senhor, o meu tempo é para o Senhor. Mas na verdade eles faziam isso para seguir as próprias tradições, que é o que Jesus falou, né? E fazer muitas coisas semelhantes. Então, trazendo para os nossos dias, o que é o Corban hoje? É quando alguém fala assim: não, eu também ouço a Deus. Eu não preciso seguir a minha liderança, eu não preciso seguir os meus pais, eu não preciso seguir outra pessoa, porque eu sou consagrado a Deus, eu sou cheio do Espírito, né? Com certeza você já ouviu isso aí em São Paulo também, várias vezes, né? Eu ouço o Espírito. E a gente sempre dá o exemplo lá de Miriam, né? Quando se levantou contra Moisés, dizendo: mas só Moisés pode falar, eu não tenho Espírito também, eu também ouço a Deus, né? Então isso é uma toxina na igreja hoje, porque isso é contra a unidade, é contra como o próprio Deus orquestrou, né, o organismo vivo que é a igreja. Então nós precisamos crescer em maturidade a gente sabe que envolve pessoas. E aí eu quero também aqui no texto lá de Efésios 4, imagina, pastor Ricardo Landim, que na sua igreja, numa pregação, se convertem 3.000 pessoas de uma vez, né? Eu estava pensando, se fosse aqui em Lisboa, eu teria que colocar todos os membros como líderes de célula do dia para a noite, para É. consolidar essas pessoas, para inseri-los, né, no corpo. E é interessante que lá em Atos 2, como é que Deus organizou esse povo? Lá em Atos 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha que interessante. Não era na doutrina de Jesus, não era na doutrina do Espírito Santo, na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aqueles novos convertidos foram orientados por homens, seguiram direções de homens. Então, se nós hoje rejeitamos isso, rejeitamos a paternidade espiritual, como alguns têm dito esses dias, rejeitamos a liderança, porque consideramos que está todo mundo no mesmo nível, porque todo mundo tem o Espírito, né? E esses dias eu vi uma live de um irmão chamando o pastor pelo nome: ô fulano, como se eles fossem ali amiguinhos desde a infância, mas não era. Quando esse cara nasceu, o pastor lá já era pastor.
Quer dizer, então, essa mentalidade de que nós não podemos seguir homens, né? E hoje mesmo eu estava meditando sobre isso. Meu irmão, você que está me ouvindo, se você não puder seguir homens, o primeiro homem da lista é você mesmo. Esse é quem você não deve confiar. Então, a forma como Deus criou foi essa. Sempre os irmãos mais velhos cuidando dos irmãos mais novos. Mas como a gente tem visto isso ser resistido nesses dias? Os irmãos querem caminhar por consciência própria, né? E aqui em Efésios 4, a Bíblia fala que Jesus concedeu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. E ele fala, concedeu para quê? Com vista no aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, para eu e você crescermos e sermos aperfeiçoados, precisa de um pastor, de um mestre, de um apóstolo na nossa vida. Quem é que cresce sozinho? Né? Quem é que cumpre o propósito de Deus sozinho? E ele fala aqui, né, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, por desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, como é que um irmão vai ser inserido no corpo se ele não tiver alguém que vai pegar na mão dele e vai falar, rapaz, eu tenho experiência, então eu vou te ensinar. Eu tenho um pouco mais de sabedoria que você, eu tenho um pouco mais de conhecimento que você. Não que eu seja melhor, ou não que os pastores agora eles vão ditar tudo na sua vida e dominar tudo na sua vida, nada disso. Significa que eles foram levantados por Deus. E quando nós reconhecemos isso, né, qual que é a consequência aqui no verso 14 de Efésios 4? Ele diz, para que não sejamos como meninos, agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Então, quando é que você, jovem, deixa de ser menino? Quando você reconhece que tem um pastor, que tem um apóstolo, que tem um mestre acima de você e ele vai te aperfeiçoar. E como é que ele te aperfeiçoa? Através do discipulado, né? Esses dias também eu vi um pastor que estava entre nós, saiu, foi terrível. E ele disse, olha, não concordo com o discipulado feito no Brasil, porque quem pode discipular é só o pai. Se todos nós somos filhos do pai, só o pai pode disciplinar, só o pai pode corrigir. E naquela hora meu espírito revoltou. Eu falei, mas como assim? Então nós temos que jogar quase todas as cartas paulinas fora, porque a maioria delas é ensinamento, mas com correção, com às vezes até falando em disciplina, né? Então, verso 17, ele continua e diz, isso, portanto, digo, e não no Senhor, testifico que não andeis como também anda os gentios, vírgula. Como é que andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, andar na vaidade do meu próprio pensamento é uma toxina terrível, é um veneno para nós. Porque lá em Marcos 7, Jesus fala que o que nos contamina é o que vem aqui de dentro. E a nossa carne, ela é cheia de vaidade humana, ela é cheia de defeitos, de coisas terríveis, de soberba, né? Ela é cheia de individualismo. Quem é que gosta de ficar sendo corrigido por outro? Ninguém gosta disso, mas é necessário para nós. Então, hoje eu quero deixar essa mensagem aqui para você jovem, né? Você quer crescer, quer ser aperfeiçoado, quer deixar de ser menino? Então, honre, aceite a sua cobertura espiritual, os seus líderes. O seu líder foi planejado especialmente para você. Ele é a sua medida, ele é a sua cara, né? E você pode ter certeza disso. Então, quando nós honramos isso, nós recebemos vida de Deus. Nós crescemos, deixamos de ser meninos agitados por todo o tempo, né? Então você vê pessoas... Quando é que você vê que ele é menino? Quando ele começa a assistir várias pregações e daqui a pouco ele diz, meu tempo aqui acabou. Não é que o tempo dele acabou, é porque ele ouviu uma pregação em outro lugar, ele viu um pasto um pouquinho mais verde lá, que ele acha que é, e ele quer ir para lá, porque lá o ego dele vai ser
mais massageado, né? Os pensamentos dele vão ser mais aceitos, ou coisas assim. Então, essas coisas que eu chamo das toxinas da igreja moderna, né, são as que têm deixado muitos jovens sem rumo, sem direção. Né? Então, uma coisa que o pastor Luiz falou esses dias e vem reafirmando já há um tempo é que o mover de Deus está com os jovens. E eu creio nisso perfeitamente, eu creio nisso. Mas a direção e o foco está com os velhos. E quando eu digo velho aqui, eu estou dizendo em questões de posições, né, dos líderes. Se você não reconhece o seu líder, você vai andar sem posição, sem foco, sem direção. Né? Então, vocês aí de São Paulo têm o privilégio de ter pelo menos 2 homens aí, pastor Ricardo Landim com os jovens, né, e pastor Wilson. São pessoas super focadas, pessoas que sabem o que estão fazendo. Se você usar a sua força com a sabedoria deles, você vai longe. Né? E uma das coisas que eu mais tenho falado aqui para os jovens é: eu quero que você vá muito mais longe do que eu estou ou vou. Eu quero que você suba aqui nos meus ombros. Mas sabe o que acontece, pastor? Tem gente que, tem jovens que não quer subir no ombro, ele quer subir na cabeça. É. E aí desestabiliza tudo. Porque aqui no ombro eu consigo sustentar alguém, mas se alguém pisa na minha cabeça, eu vou cair junto com a pessoa. Né? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, estou dando só essa introdução aqui como um pano de fundo, mas a gente já está há 26 minutos aí. Quero também dar oportunidade aí para ouvir e aprender com os irmãos, principalmente com esse homem de Deus aí. Poderoso que você está compartilhando, né? Tão interessante que você imagina um filho que não é desenvolvido pelo pai, né? Nunca vai chegar em nenhum lugar, né? Eu tive o privilégio de cuidar de você e vi as crises que você tinha com o pastor Wilson, né? Porque ele era firme, posicionado, não vendia os princípios, né? E eu percebia você crescendo, 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 né? E a maior parte dos filhos, quando o pai é firme, é posicionado, fica magoado, quer sair de casa, igual o filho pródigo, e acaba não construindo história, não deixando legado, não tendo consistência, né? Tão É interessante. o prático exemplo aí do menino de rua. Então você pega um menino de rua, por exemplo, deixando de lado a discussão por que ele é de rua ou não, mas quem tem possibilidade de crescer mais? O menino de rua ou o cara que sai de casa só quando ele vai se casar? É o cara que está junto com os pais. Com Então, certeza. tendo crise ou não, dificuldades ou não, o teto ali do pai vai preservar ele de muita coisa, inclusive dele mesmo. Inclusive dos perigos que estão dentro do coração dele, que vão o levar à ruína. Então, esse é um belo exemplo aí para a gente entender mais sobre isso. Como fala lá em Efésios, né? Você deixar de... Como que eu sei que eu deixei de ser menino? É que eu não sou mais levado por ventos de doutrina, né? Mas, infelizmente, a geração que a gente vive é aquela geração que não tem raízes em casa, né? Então, qualquer coisa que é mais iluminado, é mais atrativo, é diferente, que vai massagear o meu ego, eu vou sendo levado por modas diferentes, né? Mas a grande questão é que o tempo, ele passa, né? Aí depois de alguns anos, o cara, mano, não construí nada, não tenho raiz, não tenho legado de ninguém, não sou ninguém, não tenho identidade, né? E aí vai perceber que não construiu nada, né? Porque é um grande desafio, né? Você fazer parte de uma linhagem e ter alguém que vai exortar, influenciar e inspirar, né? Eu estou na videira quase 20 anos, né? E eu vi gente com potencial, com coração, com chamado, formado no seminário, mas não permitiu ninguém mais maduro, mais sábio, um líder, a entrar na vida da pessoa e falar: ó, não faça isso, ó, melhor, não vai por aqui, não é dessa maneira, para com isso. Não aceitou. Deus falou comigo. No meu curso de noivos que eu fiz, tinha um casal que o pastor que estava dando aula falou o seguinte para esse casal de noivo: ó, muda a data do casamento de vocês, porque tem alguns princípios desajustados no relacionamento. E vai dar muito problema isso quando vocês casarem. A noiva falou assim: mas foi o Espírito Santo que falou. Não interessa mais a opinião de nenhum homem, porque o Espírito Santo já falou. Aí o pastor vai fazer o quê? Eles se casaram.
E esse casal divorciou em 40 dias de casado. Meu 40 Deus. dias. Será que o Espírito Santo mentiu? Ou será que o cara era um menino se achando... Porque o pessoal fala, Deus falou comigo, estufa o peito e acha que é a última bolacha do pacote, que é muito maduro, que é espiritual. Mas depois, com os frutos, vai percebendo que não era esse caminho, não era dessa forma. E a grande questão é que as consequências são inevitáveis, né? Essa E madrugada depois você não consegue consertar. não Depois consegue que já consertar. saiu tanto do caminho, para voltar é muito difícil. Meu filho subiu na parede esses dias achando que era o Homem-Aranha, essa madrugada, e ele foi subindo na porta, aí ele caiu, abriu o queixo, tomou 6 pontos, né? Eu falei, Jesus. pensei, ele precisa ter essa experiência porque ele achava que era o Homem-Aranha. E qual que é a consequência? É os pontos, é o buraco, é a anestesia, né? E tá cheio de jovem que acha que é o Homem-Aranha, acha que vai substituir o Atmani. Eu lembro no seminário tinha um aluno que falava assim, que o chamado dele era substituir o pastor Naor e ir além do pastor Naor. Nenhum Meu problema. Deus. Nenhum problema. Mas qual que é Não, o isso pode problema? até acontecer, Não quer né? acontecer. Mas esse rapaz hoje não é nem líder de célula. Casou com uma doida e sumiu no propósito de Deus. Mas por quê? Porque ele não se enxergava, né? O menino, ele nunca se enxerga. Ele acha que é melhor que o pai, ele acha que o pai é ultrapassado, ele acha que os princípios do pai não funcionam mais para os dias atuais. Mas o menino, ele é levado por esse vento, né? Os achômetros. Mas o que acontece? Ele vai perdendo a identidade dele, perdendo o legado dele e se torna um órfão dentro do propósito de Deus, né? Esse aí é o caminho da soberba, do individualismo, né? Nós temos na palavra dois caminhos como exemplos para seguir. Então, a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que se esvaziou, né? Esse é um caminho. Do outro lado, nós temos Satanás que, enquanto Jesus se esvaziou, Satanás se encheu. Ele encheu o coração dele de cobiça, achou que poderia ser como Deus. Então, hoje, nós temos essas duas opções diante de nós. Ou nós entramos pelo caminho de se esvaziar, como Jesus, né, de abrir mão de opinião própria, da justiça própria, dos meus próprios pensamentos, né? Enfim, de mim mesmo, que ele cresça e eu diminua. Esse é o caminho de Jesus. E o caminho do diabo é encher, pensar de mim além do que convém, achar que por eu ter o Espírito Santo, então eu estou no mesmo nível que todo mundo e posso falar com todo mundo, né? Eu posso ser líder de todo mundo, mas não preciso ser liderado por ninguém. Esse é o caminho de Satanás. Então, o caminho de se esvaziar de Jesus gerou unidade na cruz. Essa é a consequência. O caminho de Satanás de se encher gerou afastamento, foi expulso da família de Deus. Então, qual que é o caminho que um jovem deve pegar hoje? Se esvaziar, que é o mais difícil, né? Hoje em dia, você sabe, existe uma falsa liberdade sendo pregada por aí. Isso também é uma toxina da igreja moderna. Qual que é a falsa liberdade? A sua opinião está acima de qualquer coisa. Então, se alguém crê nisso, ele está fazendo a maior burrada da vida. Como assim? A minha opinião é acima de qualquer outra coisa? Não é. Então, quando é que eu sei que eu me esvaziei, peguei o caminho de Cristo? Quando até a minha opinião pode ser mudada em prol de crescimento, em prol de unidade, em prol de edificação de igreja, em prol do amor ao próximo. Então, quando eu percebo isso, então eu estou tomando o caminho de Jesus. Agora, se eu não aceito ninguém falar nada, porque Cristo é o meu pastor, a igreja sou eu, né? E eu também tenho o Espírito. Então, eu estou entrando no caminho da soberba, é o caminho de Satanás. Ele não produz unidade, ele produz separação. Você pode ver isso nos casamentos, você pode ver isso nas empresas, em qualquer lugar. Você vê, quem se enche, separa. Quem se esvazia, né, cria unidade. E aí você vê que a maior parte das famílias hoje estão sendo destruídas, né? Porque o jovenzinho lá, ele acha que tem que ser do jeito dele, que o pai dele é ultrapassado, não se esvazia e não tem unidade na casa, né? Isso é, aqui no Brasil mesmo, a gente percebe isso no nosso governo, né? É o prefeito puxando a perna do outro, falando mal do outro, e uma briga de política
porque cada um tem uma opinião diferente. Em vez de se juntarem, se esvaziarem e lutar por um ideal, por um propósito, por um Brasil melhor, eles ficam disputando quem que tem a opinião melhor, quem que é mais inteligente, quem tem uma forma de expressar melhor. Enquanto isso, as pessoas vão sendo arrebentadas, né? E aí você vê isso dentro das igrejas, né? Um quer ter a opinião mais bonita, quer ter o título mais bonito, quer ter a calça mais bonita, quer ter o cabelo mais moderno, quer ter mais curtida lá no Instagram, quer ter o maior número de pessoas na sua live, e aquela luta toda. E na verdade o mover de Deus não está em coisa, está em Cristo, né? Está em Cristo. E aí você vê o seu pai, o pastor Wilson, né? Não é tecnológico, não tem toda a modernidade. Em 2 meses, 12 mil seguidores. Porque as pessoas elas vão atrás de coisas bonitas na internet. Mas coisa bonita aqui fica feio depois de um tempo. Porque o que é moderno hoje não é moderno amanhã, né? Mas o que é eterno hoje é eterno para sempre, né? Foi o que Jesus disse, né? Pedro falou para Jesus: somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. O mundo está procurando aparência, mas as aparências elas mudam, né? E o que permanece são as palavras de vida eterna. Igual você foi edificado por um homem que produziu na sua vida palavras de vida eterna. E você teve que fazer uma escolha, né? Não entrar pelo caminho da mágoa, entrar pelo caminho de Sim. Cristo, de se esvaziar de si mesmo e Você sabe, prosseguir. lá nos Estados Unidos tem uma igreja que chama Mosaic Church. Conheço. Eu acho bonito esse nome, eu acho bonito o conceito do mosaico como as peças que montam um todo. E isso é verdade, né? Nós somos igreja. Tem gente que um dia ouvi um cara falando: não, eu sou igreja. Não, você não é igreja coisa nenhuma. Você é igreja junto com outro irmão. Eu e Claro. você somos igreja. Eu não sou igreja de forma individual. E aí tem o mosaico, que são as peças, né, que expressam a Cristo. E eu fiquei pensando um dia, se esse mosaico, se as peças ali tiverem opiniões individuais, soberba no coração, cada peça vai querer decidir o lugar onde fica. Então, não cria um mosaico, ele vai criar um abstrato, né? Quem entende aí de pintura, ele sabe que o abstrato, todo mundo olha e pensa o que quiser, imagina o que quiser, interpreta da forma que quiser. Então, isso são muitas igrejas modernas, entre aspas, hoje, igrejas contemporâneas. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu eu, cada um pode ser você mesmo, entre aspas. Isso parece bonito, mas não Seja a é. sua melhor versão, né? Tá na É a moda. sua melhor versão. Você é cheio de potenciais, você vai conquistar o mundo. Nessa conversa de coach, que não tem nada de errado, só não vai produzir unidade. Você pode produzir qualquer outra coisa. Você pode produzir, ser parecido com Cristo na sua individualidade, que é ser alguém que tem a mente de Cristo, muito inteligente, consegue resolver coisas, mas não cria unidade em lugar nenhum, nenhum. E hoje nós vemos muitas igrejas que estão com essas toxinas aí modernas que não tem rumo, não tem propósito. Aqui em Portugal, quando eu cheguei uns 2 anos atrás, fui visitar um pastor, conversei com ele, e para a gente entender uma igreja, a gente pergunta o propósito, né? A visão, qual que é a visão dessa igreja? E ele falou para mim, não, aqui a visão, cada mês é uma visão diferente, porque a gente segue o Espírito. Eu falei, uau, que espiritual, eu nem sou digno de entrar nesse lugar, porque na nossa igreja a gente tem uma visão tão certinha, todo ano, 20 anos fazendo a mesma coisa, e tem sido tão poderoso, né? Mas o cara lá acha que uma coisa aleatória, né, com base nos sentimentos, com base no hoje, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Não, Deus já está trabalhando para o amanhã, e o cara está olhando para o hoje, para o umbigo, né? Para satisfação própria, seguindo seus próprios sentimentos. E Paulo fala que isso é coisa de gentio, de ímpio. Né? Para que a gente vai viver dessa forma? É poderoso. E aí você vê que a geração que a gente vive é uma geração que é um cristianismo ilusório, né? E o jovem ele é completamente fascinado por isso, né? Aí quando ele amadurece, fala, mano, isso aqui. Não, uma pessoa madura, ela sempre tem medo de comer uma comida que ela não conhece da onde que ela vem, né?
O sim. menino, ele come biscoito, coxinha, pão de queijo, bala. O cara vai amadurecendo, ele começa a perceber que ele tem medo de comer algumas coisas que pode causar danos terríveis para ele, né? Agora, a comida que ele conhece, da avó, da mãe, falou, posso comer, que isso aqui vai me fazer muito bem, né? Muitas pessoas comem uma comida num restaurante, uma lanchonete, e passa muito mal, né? Como você começou a Nossa. falar live, né? Você vai comendo uma comida de uma pregação aqui, você come uma comida da pregação ali, e você vai disfuncionando a sua identidade, a sua genealogia e a família que você faz parte, né? Ah, Eu e fui aí pregar. você percebe a questão da maturidade também. Se eu deixar meus filhos escolherem a comida dele, o que que eles vão comer? Sorvete, chocolate, Não vai estudar, não vai balinha. desenvolver. Quer dizer, eles vão comer sim com a boca maravilhosa, mas vão estar desnutridos, vão passar fome, vão morrer. E eu que estou de fora vejo isso, né? O que você diria para nós aqui, você como filho do pastor Wilson aí? Vamos revelar as intimidades aí, ó. Qual Meu foi o Deus. seu maior desafio, questão de dele aperfeiçoar você, espremer sua espinha, e você falou que você percebeu que se não fosse algumas respostas que você daria, você estaria em outro momento, outro contexto da sua vida. Porque tem muita gente me ouvindo, nos ouvindo aqui, que é filho de discipulador, filho de pastor, ou o cara, o pai dele não é crente, mas Deus levantou um líder na vida dele que às vezes ele não reconhece, né? O que você diria para nós aí, como filho de um pastor, muito exitoso aí, que você percebeu que foi fundamental ele na sua vida, e as crises que você teve, e depois você percebeu que estava errado? Olha, sem dúvidas nenhuma, a coisa mais preciosa que nós podemos ter nesse relacionamento é entender que o pai, no caso o pai natural de quem tem, ou o pai espiritual, é boca de Deus. Se você entender que o seu líder é boca de Deus, você vai ouvir coisas da parte dele e você não vai precisar. Sabe uma coisa que parece piedosa também, mas é maligna, é uma toxina na nossa mente? É quando um líder fala algo de você, para você, da parte de Deus, porque Deus colocou ele para guiar você, ele colocou para te aperfeiçoar, e você ouve a palavra e diz assim: eu vou orar para ver se é de Deus. Isso parece tão espiritual, mas é maligno. É maligno, porque é de Deus. Deus colocou o seu líder. Será que você escolheu a família que você nasceu? Você escolheu a igreja onde você está hoje? Você escolheu o dia que você foi no encontro, o dia que você visitou uma célula? Você escolheu que ali o Espírito Santo ia encontrar você, ia te dar experiência, ia te unir com essa família aí? Não, ninguém escolhe família. É um arranjo divino. Então, eu acho que o maior teste aí, para o jovem principalmente, é depender do homem. Porque ele ouve tanta besteira por aí, né? E também é bonito dizer, não dependa de homens, maldito o homem que confia no homem. Não, mas a Bíblia estava falando de você mesmo. Não confie em você mesmo, Na mas carne. confie na sua carne. Confie nos homens que Deus colocou na sua vida. Então, eu acho que esse é o maior teste, é o maior ensinamento que eu poderia dar por ser um filho de um pastor assim, é entender que o que ele fala é da boca de Deus. Bom, as perguntas que os irmãos mandaram aqui, eu acho que a maior parte delas, enquanto você estava ministrando, foi sendo respondida, né? Mas tem Amém. uma questão, olhando para a sua vida, o que você está vivendo nesses dias, que eu cuidei de você lá desde os primórdios lá da Lapa. Hoje eu cuido de bastante pastores de jovens aqui, representantes de jovens e pastores locais, né? Todos aqueles que têm o princípio de se esvaziar, eles têm muito mais favor de Deus, são muito mais frutíferos. E a grande questão, quando você se esvazia, é questão também de você ser uma pessoa que tem sabedoria. Então, o seu pastor fala, irmão, não faça isso, é melhor você fazer de outra forma, ou vai e confronta você. Ele está enxergando muito mais longe, ele tem muito mais experiência e muito mais bagagem.
isso vai eliminar uma série de consequências na vida da pessoa. Então, o que levaria um pastor com 40 anos de idade ter muita influência, esse pastor vai chegar lá com 70 anos, né? Então, o princípio de você se esvaziar, você que tem uma clareza de visão, é questão de inteligência, né? Você tá perdendo, mas está ganhando propósito, unção, favor, honra e muitas coisas, né? E eu vejo que quantos jovens hoje, eles são tolos. São tolos porque eles querem ter a opinião deles, Deus falou comigo, eu tenho que ouvir o Espírito Santo, e às vezes ele não está enxergando que tem alguém que já foi muito mais longe que ele e pode mostrar pelos caminhos das pedras, né? Eu mesmo, Não, sim. eu tenho a prática com o pastor Wilson, todo mês eu vou lá e levo uma listinha. E quando eu saio da conversa, eu eliminei 15 consequências naquele mês. Agora, se eu não fosse com a listinha perguntando, pastor, está acontecendo isso, como que eu lido com isso? E essa pessoa aqui, e essa minha crise é normal pela minha idade? Isso que eu não conquistei faz parte? E o meu filho, com tantos anos, o que é a melhor coisa de eu fazer? Bato nele, confronto ele? O que eu prego? Eu falo isso, não falo isso? Qual forma que eu faço? É um projeto, respeito o tempo. Ele vai, faz assim, 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 assim. E eu tenho 36 anos. Se eu não tivesse esse princípio de me esvaziar e ter essa prática, eu acho que eu não teria nem 30% do que eu tenho hoje. E a maior parte dos jovens estão lutando sozinho para não ter quase nada, né? É porque esse conceito da falsa liberdade, ele põe a nossa opinião própria como um sacramento. Ninguém pode discordar. Então, eu dou um exemplo meu mesmo e falo isso com muita alegria. No ano de 2017, 2018 e 2019, eu sou pastor aqui da Videira de Lisboa, da igreja local. Nesses 3 anos que passaram, se eu preguei 8 palavras minhas, foram muitas. Todas as outras, eu literalmente imitei alguém. Então, se a gente entende a riqueza do discipulado e da cobertura espiritual, você não tem problema nenhum em imitar o seu líder. Né? Paulo mesmo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, uma das coisas que vai te levar ao crescimento é você imitar, imitação. Como é que a gente aprende a orar? Com imitação. Como é que a gente aprende a pregar? Com imitação. Então, eu imitei tanto os homens de Deus que, às vezes, hoje eu consigo ter uns pensamentos que eu falo, como é que eu pensei isso? Não sei, porque Deus trabalhou dentro de mim, através desse caminho. Então, é um caminho de êxito. Quando você segue alguém, quando você imita alguém que é de Deus na sua vida, você vai gozar de êxito. Então, aqui em Lisboa, nós temos crescido muito, né? Você fez uma live com o pastor de jovens nosso, pastor Rainer, e em um ano a gente saltou de 30 jovens para 100. Em um ano. Aleluia. E tudo isso debaixo dessa unção de honra aos liderados, aos líderes, né? Também aos liderados, mas seguir direção, caminhar em transparência. Então eu falo isso em transparência. O ano passado, só num semestre, a gente batizou 60 pessoas aqui. Você sabe que tem igrejas aqui centenárias que não têm 60 membros. Né? Eu conversei com um pastor amigo e ele disse, faz 3 anos que a gente não batiza uma vida. E nós, num semestre, batizamos 60 pessoas. Mas por que isso tudo acontece? Por causa de um princípio de honra, de lealdade, de estar debaixo da unção. Se você não está debaixo da unção do seu líder, você não vai receber. É como um guarda-chuva espiritual. Né? Se você está ali debaixo, você está protegido. E onde o seu líder vai, você vai junto com ele. Esse é o princípio da imitação. Né? Você tem aquilo que você honra, você tem aquilo que você admira. Então, se você honra e admira os seus líderes e os imita, você pode ter certeza, o seu crescimento vai ser muito mais rápido do que qualquer outra pessoa que tem pensamentos individuais e quer ser autêntico o tempo todo, quer colocar suas próprias ideias. Eu nunca na minha mente passou aquela coisa, agora
eu sou pastor da minha igreja, agora eu vou fazer do meu jeito. Nunca tive isso. Isso eu aprendi desde cedo, né, com o pastor Wilson, reconheci desde cedo, e hoje eu não sofro desse mal. E falo abertamente, livremente, eu imito os meus líderes. Isso é poderoso, né? Todo mundo que tem esse princípio, ele cresce. É como tem alguém que é inteligente, ele tem dinheiro, ele é esperto, tem uma boa formação, fala bem, é desenvolvido, mas não tem esse princípio. Então ele vai levar muito tempo para aprender com os erros dele e com as consequências que ele vai ter na vida. O outro não sabe falar bem, não é desenvolvido, não tem dinheiro, mas ele tem alguém que sabe o caminho das pedras, né? Eu tenho a certeza, a convicção que tem muita gente à beira do caminho e muita gente que está muito mais além no ministério, mas não está porque não tem esse princípio. E aí tem aquele misticismo que tem um orgulho dentro, ela é disfarçada de um misticismo, numa espiritualidade, aquela coisa toda Soberba. soberba. E isso é muito triste, né? Eu espero que os irmãos que estão nos ouvindo aí, que Deus possa falar com você, produzir revelação, clareza, porque hoje, ser um jovem, lá 16, 20, 23 anos, e está na família que nós estamos, a família da Vinha, ele tem a oportunidade de ser rico em todos os aspectos, né? Eu conheço irmãos que eram pobres financeiramente e hoje são muito bem de vida. Mas o que levou eles a serem bem de vida? A instrução dentro de casa. Eu conheço irmãos que eram pobres e continuam sendo pobres. E por quê? Não aceitam a instrução. Eu acho que eles têm a instrução certa, né? E Deus é um Deus perfeito em tudo que faz. Colocou você numa família riquíssima de princípios, de valores e de propósito, né? Então você pode ser um filho com espírito de adotado, né? Sim. E aí você vai perder. Uma vez um amigo meu, um pastor que tem um filho adotado, e falava que toda vez que ele ia no mercado, os filhos corriam pegar danete, passatempo, salgadinho, e o que é adotado sempre tinha essa dificuldade de não ter confiança em ir lá e pegar, porque achava que estava incomodando o pai, né? E a maior parte das pessoas que não tem esse princípio está com medo de incomodar, de ligar de madrugada, que vai pensar e tudo, e acaba não pegando, né? A Magali, que é secretária do pastor, acho que ela fica até nervosa comigo, porque eu ligo de marca horário, com coronavírus eu sempre marco horário. E eu aproveito assim o máximo, porque ele é avô, pastor, supervisor, próspero, empreendedor. E aí eu falo, cada vez que eu vou com interesse de eliminar consequências, de adquirir riqueza e de honrar em Deus. E esse mesmo princípio serve para um líder de célula com discipulador, discipulador com obreiro, que vai indo de processo em processo, de glória em glória, né? Então, todos os jovens que estão nos ouvindo aí, você tem uma oportunidade de marcar uma história, de ser relevante na sua geração, de você receber um legado, deixar um legado, de você fazer história, de você viver a maior colheita da história, né? Isso é poderoso. E você vai viver isso seguindo direções. Quanto mais você seguir direção, mais a sua força, sua energia, sua rapidez vai ser direcionada para o alvo certo. Porque não adianta ser forte e quebrar pedra por um lado errado, né? Não adianta ser rápido e você entrar por um caminho de morte. Não adianta ser esperto, né? E chegar lá na frente e não acumulou nada, não edificou nada, né? Então nós temos que reconhecer essas autoridades, porque sem esse princípio do reconhecimento, né, a sua força não vale nada como jovem. Você vai conquistar um pouquinho de coisa. Se você for perceber, né, existem pastores e pastores por aí. Os pastores que não têm frutos, você pode observar o princípio por trás. Normalmente são pessoas que não honram o histórico, normalmente são pessoas mal agradecidas, né, que as pregações são todas lamentações. Ah, ninguém me deu oportunidade, mas o Senhor me levantou e hoje eu estou aqui. O cara fala isso num tom bonito, mas esse estar aqui é ser um pastor lá de meia dúzia, né, de gato pingado,
que não edifica nada, não cresce, porque não sujeitou, né? Ele quer ser líder, mas não quer ser liderado. Ele quer ser pai, mas não aprendeu a ser filho, né? Então, você jovem, você precisa entender, né, esse princípio. Se você entender isso, vai juntar as duas coisas, a sua força com a sabedoria dos seus líderes, dos seus pastores, aí você vai longe, muito longe. É igual aquele corredor de São Silvestre, ele sai correndo, na metade da corrida, o cara que saiu na constância vai Devagar, passar ele, né? Como Jesus fala, né? Qualquer um lá em Lucas 14, 28, quiser construir uma torre, ele tem que se assentar e calcular. E menino não sabe calcular porque ele não tem noção de valor. Ele precisa de um pai, filho, isso aqui custa assim, faz assim, ensinando os princípios. E às vezes é melhor você sentar e ser instruído antes de você começar a correr. Tem na Copa do Mundo, eu não lembro qual país que jogou, estava perdendo de 2-0. E o técnico não abriu a boca, ele só prestava atenção. Eu falei, já perdeu o jogo. Deu o intervalo, ele reformulou, conversou, foi 3-2 o jogo. E aí o que acontece? Aquele técnico, ele enxergou o que os próprios jogadores não estavam enxergando. Ele aperfeiçoou no intervalo e viraram o jogo, né? E esse é o tempo de Deus nos aperfeiçoar através daqueles que Deus levantou nas nossas vidas para que a gente possa ser exitoso, abençoado, produtivo e pegar um legado e deixar um legado. amém. É Pastor isso. Felipe, está acabando nossa live. Quiser deixar suas últimas considerações aí, suas últimas Deixa eu só falar palavras. de honra. Você sabe, o mundo não tem honra. Mas quando aparece um pouquinho de honra no mundo, todo mundo aplaude. Então nós estamos no tempo aí da pandemia e há um pessoal que tem sido muito aplaudido nesses dias, que são os profissionais de saúde. E eu quero realmente dizer que são muitíssimos importantes, têm sustentado muita coisa. Mas sabe que no meio espiritual também existem algumas pessoas que devem ser muito honradas no nosso dia, que são os enfermeiros espirituais. Quem são os enfermeiros espirituais de hoje? Os líderes de célula. Você sabe, nós temos o privilégio de termos líderes, né, grandes líderes, pastor Aloysio, pastor Wilson, pastor Naor, pastor Ricardo Landim, que nesse tempo de pandemia, de epidemia, tem nos livrado do medo com palavras, palavras de vida. Então, esses irmãos, na comparação que eu estou fazendo aqui, são os médicos, são as pessoas que arrumam solução para nós, são as pessoas que dosam o remédio, o que precisa dizer para cada um, que palavra eu preciso pregar aqui nessa cidade, naquela outra. Mas você sabe, o médico dá a direção, mas é o enfermeiro que vai lá no doente, que chega até o enfermo e aplica o remédio. Esses são os enfermeiros. Esses são os líderes de célula de hoje. E com certeza tem muitos líderes de célula aqui me ouvindo. Então eu quero nessa noite, nessa madrugada aqui de Portugal, honrar a sua vida. Você é uma pessoa muito honrada. Você tem sustentado a igreja nesses dias. Você é um pilar da igreja, né? Então os pastores vêm com o remédio, vêm com a palavra, mas é você que pega lá na mão do seu membro, você que é o líder lá da ponta, né? Então eu quero dizer que é um privilégio tão grande estar entre pessoas honradas, tanto os nossos líderes, nossos pais espirituais, quanto os nossos líderes de célula, nosso discipulador, os anjos da guarda aí de São Paulo, né? Você é uma pessoa honrada. Então recebe honra tanto de cima como de baixo, porque essa é a nossa vida, uma vida de honra. O Senhor te honra nessa noite, né? E espero que você também honre os seus líderes, né? Então essa é a vida que o Senhor tem para nós. Eu acho que essa é a mensagem que hoje tomou conta do meu coração o dia todo. Nós precisamos ser homens de honra, dar honra a quem honra. Aleluia. Pastor Filipe, Deus abençoe seu ministério, sua Amém. casa, seus filhos, que você possa continuar crescendo em graça, em favor, diante de Deus, Amém. diante dos homens. Viu? Muito obrigado pela participação, nos enriqueceu muito, viu? Amém. Deus Obrigado abençoe, pelo viu? convite. Um forte abraço para vocês também. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau. Irmãos, está acabando. Deus abençoe.